a ansiedade, como você falou, às vezes parte de um simples ponto, assim, né, no exemplo que você deu. Às vezes a pessoa está estudando para um concurso e a ansiedade é tão grande e ela sabe ensinar, sabe passar o conhecimento direitinho, mas quando chega o momento de fazer a prova, ela não consegue. E às vezes até tira um zero, ou não chega na pontuação que tem que chegar para passar, porque a ansiedade é tão grande. E por isso que é importante procurar, né, uma boa psicóloga para poder ajudar nesse consentimento aí, porque a psicóloga vai trabalhar o quê? O que a doutora Juliana acabou de falar, vai trabalhar os processos aí da mente. Porque a nossa mente já tem, assim, digamos que ela tem um processo já de puxar para o negativo, né? Não, eu não quero, eu não consigo, eu não dou conta. Já tem esse processo de puxar só para o lado negativo, né? E nós custamos a ver a nossa capacidade, custamos a ver a nossa habilidade. Então, assim, o psicólogo vai nos treinar nessa área da nossa capacitação, nos ajudando a ser curados, como a doutora falou, que tem a cura para a ansiedade. Só que precisa de uma ajuda, precisa procurar a ajuda certa, né? Precisa procurar quem vai te ajudar. A psicóloga vai te ajudar a você ser curado, a se livrar desse transtorno. Então, tem cura, tem ajuda, só que tudo é um processo. E é algo assim, eu estou falando de processo porque a Juliana participou lá das nossas aulas e eu sou muito enjoada. Gente, começou uma coisa, termina. Não vai no meio do caminho e para, não, porque tudo é um processo. Um curso você começou, é um processo. Você termina o seu curso. Começou o tratamento com a sua psicóloga, termina o seu tratamento. Quando ela te der alta, aí sim acabou. E tudo isso, eu também, como neuropsicopedagoga, é diferente um pouco da área da Juliana, porque a gente estuda o funcionamento do cérebro, mas no meu caso, voltado para a área infantil. Né? Então, o funcionamento ali do cérebro da área infantil, para poder estar ajudando as crianças, para a gente poder estar intervindo ali para ajudar o aprendizado da criança. Só que eu, na minha ética profissional, por exemplo, não posso passar na frente da doutora Juliana, que é psicóloga. Então, tem coisas que eu vou poder fazer, mas tem coisas que, na minha ética profissional, quem vai fazer é a doutora Juliana, porque ela tem as técnicas a ser trabalhada também. Então, é importante a gente começar no processo e terminar esse processo, gente. Tudo. Então, tem cura à ansiedade, tem solução, só que existe esse processo para você continuar. É verdade. Né? E aqui destacar aqui algo que a Juliana falou, que temos que ter muito cuidado, porque a gente também que lida, tanto a Nilma, como a gente que lida com empresários, que tem alguns empresários entrando também, entrando alunos, e diante dessa crise, trazendo para a crise financeira também, diante dessa crise financeira, e é muito comum acontecer o que a Juliana disse, você se preocupar ou criar crises no seu cérebro antes dela acontecer. E aí a gente vê muitos casos assim, sabe, nos empresários, nas lojas que a gente presta consultoria, e às vezes o problema nem ainda aconteceu. E ele entra no problema antes dele chegar em termos de assim, município ou país. Então, o emocional, a ansiedade acaba sendo mal. E outro cuidado também, que até a Juliana falou, da medicação, até a Juliana pode nos aconselhar sobre isso também, porque é muito comum as pessoas tomarem remédio por conta própria. E como muito bem falou a Juliana, não pode, tem que esperar um acompanhamento médico, né, uma receita médica. Não sai tomando remédio por conta própria, porque eu venci, há 10 anos atrás, eu venci a depressão. Alguns nem sabem disso, mas eu venci a depressão, fiquei ali meses, sim, mas depois que eu venci, eu recebi assim, a cura, recebi, mas eu não saí dos remédios sem antes o meu doutor, o meu médico me liberar, porque eu sabia que existe a nossa fé, existe nossa crença, mas precisamos alinhar e entender que tem pessoas especialistas no assunto que não podem ser desprezadas. Então, a medicação, o remédio, tem que tomar de acordo com a receita que os doutores, que a doutora Juliana, por exemplo, for receitar. Não é verdade? Mas eu acho que o psicólogo ou psiquiatra
psicólogo não receita, Não né? receita. Isso. Mas a gente encaminha quando a gente percebe que é necessário. Igual essa semana eu atendi uma pessoa, veio até de São João do Manhuaçu, me ligou. Eu nem atendo na quinta-feira. Quinta-feira, às vezes, eu fico em casa e subloco o consultório, fico em casa, às vezes, para resolver minhas coisas, né? Mas a pessoa ligou dizendo que estava em crise de ansiedade, que precisava de um atendimento. Fui lá, atendi, e de fato ela estava em crise, assim, intensa. Então a gente foi trabalhando para que ela se acalmasse, mas eu achei válido dizer a ela: olha, é importante você ir a um psiquiatra, porque o nível da sua ansiedade está bem alto. Para eliminar essas crises, só com a terapia, o processo será muito lento. Então, é importante um trabalho em conjunto com o psiquiatra. Mas Com falei, vá, certeza. eu vou te indicar uma médica agora, até entrei em contato com a médica na hora, que ela é minha parceira, né? Entrei em contato, perguntei se ela podia encaixá-la. E, e aí falei, você vai lá, conta tudo direitinho, mas ela vai te passar a medicação após 15 dias vai te trazer um alívio. Não deixa de ir, de voltar na médica. Porque algumas pessoas tomam a medicação, melhorou, não vou voltar na médica. Vai nos PSFs e fica renovando aquela receita para a vida toda. Só que é um processo. Você vai ao médico, ele passa aquele medicamento, adaptou, vai chegar uma época que ele vai aumentar a dose, né? Vai pedir para você voltar. Percebeu que você melhorou, você vai voltar só daí a 3 meses. Voltou daí a 3 meses, às vezes volta só daí a um ano. Dependendo do caso, em 6 meses o tratamento já recebe alta. Se a pessoa tomar a medicação certinho, né? Em alguns casos, às vezes, leva um tempo maior, mas é importante que a pessoa sempre volte, como você disse. Tem gente que diz, não vou tomar mais a medicação, não, já estou bem. Está bem porque o medicamento ainda está fazendo efeito. E aí Exato. para por conta própria, dá um efeito rebote. A crise volta com intensidade maior. Pior, Querendo ou né? não, essa medicação é uma droga. E é por isso que você precisa do médico, porque é ele que saberá a dose certa para o seu organismo, né? Exatamente. Então, para essa música, você vai na médica para controlar os sintomas, mas você continuará vindo aqui, né? Fazer a terapia para a gente falar sobre o que gerou esse sintoma, para a gente trabalhar as questões que gerou esse sintoma. É um trabalho em conjunto. Então, foi muito bem colocado que você, né, citou aí, porque, de fato, é preciso, a pessoa precisa fazer a parte dela, né? Porque Sem senão dúvida. só o profissional sozinho não consegue, é um trabalho em conjunto. É verdade. E perfeito, perfeito. E nós, praticamente, nós respondemos duas perguntas que chegaram até nós. E quem estiver ouvindo aí pode mandar pergunta para nós. Nós passamos ao ponto 4 e ponto 5 do nosso esboço, que é em que momento ter ansiedade é algo bom. Falamos bastante aqui já. Temos exemplos, né, que funciona basicamente, vamos dizer assim, né, Juliana, como uma proteção para o ser humano, a ansiedade boa. E em que Sim, momento ela se torna patológica? Porque patologia é o que você falou muito bem mais cedo. Patologia ela é determinada quando a doença causa reações nos órgãos, nas células, nos tecidos do corpo, como você disse aí, né? Aquelas reações que a pessoa tem, vômito às vezes, dor de barriga, né? Aquele frio que intensifica e acaba gerando uma dor, não simplesmente um frio na barriga, mas uma dor mesmo. Então, quando ela. em cada pessoa os sintomas são manifestados de uma forma, né? Alguns, Verdade. às vezes, descontam na comida, outros, às vezes, perdem a fome. Uns, às vezes, sentem um frio na barriga, outros já sentem um aperto na barriga. Alguns vão ao banheiro constantemente, outros, às vezes, já nem conseguem ir, né? Então, são Paralisa. sintomas físicos e sintomas psicológicos. O sintoma psicológico é aquele medo extremo de algo
que ainda não aconteceu ou de uma fantasia. Os sintomas psicológicos podem ser o medo constante, a falta de concentração, né? Os sintomas físicos em cada indivíduo será manifestado de uma forma. Então, vai Alguns também, depender. desculpa, alguns também soam muito as mãos, né? Ficam com as mãos Sim. muito suadas, geladas e suando. Então, é igual você falou, cada um reage, o corpo reage de uma É forma, né? verdade. Então, por isso é importante esse acompanhamento, não é verdade? Acompanhar essa pessoa estar no processo, realmente terminar esse processo. Verdade. E acaba assim que a gente precisa entender os sinais, né? Existem sinais normais que você emite, por exemplo, você está sentado e você é ansioso, normalmente ansioso, tem o sinal de você ficar mexendo muito os pés, né? Balançando muito a perna. Acaba sendo uma ansiedade normal, vamos dizer assim, né? Mas quando emite esses... Depende da intensidade, né? Depende de que fatores estão associados a isso. Se for só uma agitação das pernas, mas se for constante e tiver associado outros fatores, é algo que necessita de investigação de um profissional. Exatamente. Agora vamos passar para a etapa de como vencer, como superar essa crise emocional, financeira. Né? A gente falta aí uns minutos, mas acho que dá para a gente concluir essa lição de hoje e como vencer, né? E foi até mesmo uma pergunta que nos enviaram nesses dias de coronavírus, de Covid, como lidar com a ansiedade, e ser, aí eu complemento, né, como lidar com a ansiedade e ainda ser resiliente, porque a pessoa que é resiliente, a pessoa que tem a capacidade de adaptar, de ser flexível, de ter a habilidade de manter-se firme ou estruturado perante as situações difíceis ou estressantes. Isso é ser resiliente. Mas como eu consigo ser resiliente em um tempo de Covid, coronavírus, onde nós não podemos nos encontrar com as pessoas fisicamente, pessoalmente, não podemos abraçar muitas vezes quem mora sozinho, né, e tem essa dependência emocional, acaba sofrendo mais também, né? Como viver na parte psicológica e como conviver e como vencer esses dias difíceis? Então, a incerteza que esse momento que estamos vivenciando traz, ou seja, nem mesmo os cientistas que estão ali estudando constantemente um método de acabar com esse vírus, né? Nem mesmo eles têm uma certeza de quando isso vai terminar. Para quem já tem uma predisposição para a ansiedade, né? Para quem já tem a ansiedade ali de alguma forma latente, esse período é algo que traz muita preocupação, muita angústia, muita insônia. Afinal, o ansioso quer respostas, né? Quer prever se algo de ruim irá acontecer ou não, quer evitar que algo ruim aconteça. E só que nesse momento ninguém tem respostas. Estão testando uma vacina aí, né? Os estudos estão assim bem adiantados. Provavelmente, se tudo der certo, final do ano ou talvez meio do ano no máximo, haverá essa vacina. Mas até então ainda estão testando, ainda não há uma certeza de quando isso vai terminar. Então, as pessoas ficam angustiadas, pensando: quando isso vai passar? Querendo ter essa resposta. Será que eu vou ser infectado? Muitos ficam tensos com receio de ser infectado. Outros ficam preocupados com o emprego, né? Porque a queda de vendas, as lojas que há dias que estão fechadas, há dias que abrem, mas abre um pouco, aí começa a aumentar os casos, fecha novamente. Então, os funcionários ficam preocupados também, vou manter meu emprego, vai acabar me demitindo. O empresário já preocupa com a falência,
Afinal, Verdade. as contas, os boletos, os aluguéis estão vindo da mesma forma, mas o dinheiro não está entrando de forma normal, né? Então, essa incerteza deixa as pessoas ansiosas e quem já tinha uma ansiedade aí maior, né, uma predisposição a uma ansiedade elevada, às vezes pode até entrar em crise, né? Então, assim, não há uma receita de bolo, porque nem tudo que eu disser aqui funcionará para todos, mas de modo geral é algo que pode ajudar algumas pessoas, sim. Cada pessoa é única, então às vezes um vai funcionar com um tipo de rotina, outro com outra, né? Mas eu penso que, primeira coisa, é importante filtrar as informações sobre o assunto. Se você começar assistindo o jornal pela manhã, depois você assiste o da hora do almoço, depois você assiste o da tarde, depois você assiste o da noite, depois você recebe lá no grupo da família. Então, é muita informação, logo muita preocupação. Se você já está preocupado com isso tudo, com medo de ser infectado, esse excesso de informação pode fazer com que você piore ainda mais. Não é que você irá deixar de se manter informado, não. Mas escolha um único horário do dia e um jornal que você goste mais para que você ouça as informações. Ah, eu gosto de ver o jornal, o JH, aquele da tarde. Assista só esse, depois vai fazer outra coisa. Evite ficar ouvindo informações que vêm pelo WhatsApp, porque nem todas são verdadeiras, algumas só pregam o terror, né? Verdade, verdade. Aproveite o tempo livre que está em casa, né? E leia livros, livros com um tema que você goste. Ah, mas eu tenho que ler um tema que fulano pediu para ler. Se é algo que você goste, sim. Mas se é algo que você não gosta, se você pegar, você não vai se sentir motivado. Então, leia um tema que você goste, que vai te distrair, vai tirar desse momento de preocupação. Assista séries, assista filmes que vai contribuir, né, no seu desenvolvimento como pessoa, e vai te tirar um pouco dessa preocupação constante. Algo legal também é Uhum. ajudar quem está precisando nesse momento, né? Ser solidário, às vezes com esse, com essa pandemia, muitos perderam emprego, estão passando dificuldade. Então, enquanto você está arrecadando alimentos, enquanto você está entrando em contato com um amigo, você está fazendo bem e não está ali perdendo tempo pensando quando isso vai terminar. Não temos essa resposta. Então, uma coisa que às vezes deixa as pessoas muito ansiosas é querer controlar algo que não está no controle delas. Não Verdade. está em nosso controle saber quando isso vai terminar, mas está no nosso controle ajudar alguém que está precisando, ligar para um amigo, ler um bom livro, né? Tirar um tempo para descansar, compartilhar histórias positivas. Né? Nessa pandemia está acontecendo muita coisa positiva também. Com Pessoas certeza. que estão. Outro dia eu vi uma senhora, se não me engano, no bairro Todos os Santos, que confeccionou máscaras e colocou um varalzinho em frente à casa dela e escreveu: pode pegar, é grátis. Né? Para aqueles que não têm condições, às vezes, de comprar, ou às vezes comprou uma ou duas, precisa de mais. Então, vamos compartilhar histórias positivas, né, casos de pessoas que estão fazendo a diferença mesmo em meio a isso tudo, né, porque isso aí vai te contaminando também, as histórias positivas que você passa para frente, vai te trazendo também um bem-estar. E aí aproveite esse momento para escrever, para pintar, desenhar, ouvir uma música, né, tranquila, seja um louvor, seja uma música que te faça pensar um pouco, que te distraia um pouco. Enfim, tudo isso vai ajudando
as pessoas a eliminar a angústia, a distrair o pensamento, a não ficar focado só no negativo. Tem também Verdade. os exercícios de respiração, temos aí aplicativos como Meditopia ou Zen, que são aplicativos para que você faça exercícios de meditação, exercícios de respiração. Isso tudo vai contribuir para que você se sinta melhor em meio a tudo isso, né? Verdade. Então, Verdade. essa crise financeira ela está associada com o medo de não ser capaz de sustentar as necessidades financeiras básicas. Então, com isso, a ansiedade aumenta, a tensão aumenta. É como se as pessoas se sentissem suspensas no ar, procurando apoio no chão, né? Ou seja, procurando ter certeza de quando isso vai terminar. Então, eu penso assim, que a pessoa coloque em mente que as crises passam, né? A gente já vivenciou aí H1N1, a gente já teve outros períodos de crise e enfim, as crises passam e sempre haverá uma nova forma de vida que surgirá. Haverá outras crises, infelizmente, né? Então, a gente precisa entender que essa crise vai passar, não sabemos quando, mas vai passar. Então, aproveite esse tempo que às vezes você ficará ocioso de alguma forma para estimular sua paciência, sua criatividade, né? Se adaptar a tudo isso. E eu até sempre lembro, quando eu falo sobre questão de criatividade, eu lembro do sociólogo Domênico de Masi, que ele defendeu uma tese que o ócio ele traz criatividade. Não o ócio de preguiça, de ficar parado, mas ele defende que o ócio é você ter um tempo para si, para você pensar, para você sonhar, e com isso você criar ideias para o seu negócio, né, para o seu trabalho. Então, ele diz que é importante aproveitarmos o ócio e, nesse ócio, termos um tempo para o descanso, para o trabalho e para o estudo. Logo, isso vai trazer a criatividade. Ele diz que a pessoa que trabalha, vamos dizer, dia todo trabalhando automático, ele já tem uma possibilidade menor de criar, né? Tanto é que os grandes empresários aí do Google, as pessoas trabalham em casa e no tempo delas, porque o Google precisa de pessoas criativas. Então, eles precisam de um momento de ócio justamente para criar. E com isso, os empresários que aderiram a tudo isso, em meio a essa incerteza da pandemia, eles estão aproveitando o ócio para criar novas possibilidades de incrementar o seu negócio nesse tempo. Alguns estão aprendendo a vender pelo Instagram, porque o Instagram é uma ferramenta bacana se você souber mexer, né? Alguns estão aí, como os cantores, são empresários, né? Eles podiam estar reclamando, ah, meu Deus, quando isso vai terminar? Eles estão aí fazendo as lives, Estão reinventando, né? reinventando, né? Então, às vezes a gente tem duas opções: reclamar ou se adaptar e criar novas possibilidades, né? Verdade. Então, eu sugiro que as pessoas que estão nos ouvindo aproveitem esse momento para refletir, para fazer o que gosta e logo, logo terá ideias do que poderá fazer. Alguns estão aí vendendo pela internet, outros estão confeccionando máscaras e máscaras criativas, bonitas. Alguns empresários do ramo de alimentos fazem lives ali Delivery. mostrando o prato deles, enquanto aqueles estão ali assistindo sentem fome, eles deixam o número do telefone, a pessoa pede, eles entregam. Delivery, né? Tá No Dia crescendo das muito. Mães,
No Dia das Mães, uma empresária aqui de Manhuaçu colocou no Instagram dela, montou kits de presente para o Dia das Mães, onde o kit ela é do ramo de sapatos. Então, no kit, ela montou uma sapatilha, uma máscara bem bonita, um vasinho de flor e álcool em gel. Hã? Criatividade, né? Foi Então, criativo. esse ócio traz as ideias, mas É é verdade, preciso você se permitir, né, a descansar, a pensar em novas possibilidades. Se você é apenas verdade. ficar aí reclamando e se alimentando de notícias negativas, a culpa é do governo, não, a culpa é da esquerda, é da direita, enfim, você perde o seu tempo que você poderia estar, de alguma forma, é, é, criando novas possibilidades para o seu negócio, né? É verdade. E você deu um exemplo aí, eu lembrei também de um empresário na cidade mesmo, região, que ela tem um buffet, né, buffet, e, e nesse tempo não está tendo festa, festividade. E essa pessoa ela reinventou e criou o quê? Delivery, né? Fez lá docinhos, fez ali marmitetes, bem assim, muito bem feito e caprichado. E nesse tempo de zero receita em relação a festas, casamentos, eventos que ela captava, ela reinventou e criou algo que ela não tinha em mente antes. Então, isso é É, interessante, né? E você falou muito bem, respondeu. saudade de ir, né? Num casamento não tem, ela tá lá com aquele. As pessoas escolhem o kit, né? Bem pensado. É verdade. E você até respondeu já as perguntas que nos enviaram, né? E depois eu vou falar uma perguntinha aqui que o Rodrigo também enviou aqui. Ele é nosso aluno Nós também. temos 5 minutos, né? Vai dar E tempo? isso é melhor a gente reiniciar, né? Daqui a pouquinho, né? O que você É, acha? vamos tentar Para esse fechar. tempo. Vamos ver. Isso. Vamos lá, então. E para complementar, você foi muito bem na resposta, e você citou isso também, que nós precisamos entender que é na crise que floresce ou potencializa quem nós somos emocionalmente. Não foi a crise que deixou a pessoa mais ansiosa, mais depressiva. Ela tinha um certo grau de ansiedade e veio a crise, ela paralisou, ela estagnou. Exemplo disso é esse que nós demos, porque muitos talentos ou muitas oportunidades surgem na crise. Pessoas novas ideias, novos talentos surgem na crise. Então, portanto, muitas vezes o nosso emocional em crise acaba gerando sérios problemas financeiros. Ou ele não permite que muitos não consigam superar a crise. O nosso emocional em crise, ele não permite que nós nos levantamos diante da crise e nos reinventamos. E criamos oportunidades financeiras, também dizendo, para nós termos receitas novas. Então, assim, é uma das causas do emocional estar em crise e causando crises financeiras nos dias de hoje. São as frustrações. Muitos, né? Vamos só pular para o tópico. Quem aqui não já falou o seguinte? Pessoas frustradas, né? E a frustração, muitas vezes, ela é a causa de gerar muitos outros problemas também financeiros. Por exemplo, quem nunca pensou assim, já que minha vida sentimental está uma droga, então eu vou comer tudo que puder e vou pagar o mais caro possível. Quem nunca pensou isso? Por exemplo, pessoas que têm crise emocional ou frustradas. Outro, pensamento comum, já que a minha vida profissional não melhora, eu vou gastar um pouco de dinheiro que tenho em um passeio, uma viagem inusitada. São pensamentos que a frustração trouxe para ela essa crise emocional e ela gerou crises financeiras. Então, isso é muito sério e muito importante frisarmos. Então, já que nosso tempo está esgotando, Juliana, né, a gente respondeu aí boa parte das perguntas. E a última pergunta, eu quero fazer algo diferente com você. A gente fazer em frases curtas. A gente responder com frases curtas. Eu falo uma, você fala outra. Por exemplo,
Na prática, o que devo fazer para ter as emoções e as finanças equilibradas em tempo de crise? Aí eu vou citar uma frase da parte financeira, de dica, e você da parte emocional. Combinado? Eu vou tentar, com uma frase, eu vou Quer encerrar e voltarmos na live ou dá tempo? Vai cortar, não vai? cortar. Então, encerra, grava aí no GVT e a gente volta, então. Beleza, então. Vamos encerrar e voltar aqui ao vivo para encerrar essa pergunta. Quem está aí com a gente, fica quietinho aí, gente, volta, porque estamos finalizando, tá? Já está acabando a nossa live. Foi muito bom, muito criativa, muito aprendizado. Então, não saia daí. Continue aí, volte com a gente, hein?